A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de domingo, dia 29 de setembro do ano de 2024, vivendo os últimos dias deste mês. Um mês tão bonito, né? Setembro é um mês, para mim, bastante especial. Mas, enfim, um mês a mais e um mês a menos, né? Vamos seguir em frente nessa semana que se inicia com muita fé, né? Com muitas certezas, esperanças, enfim. E com amigos. A devocional que eu fiz esses dias atrás, falando sobre amizade, teve uma boa repercussão. Eu tive algumas pessoas que fizeram uns comentários interessantes e eu quero seguir um pouquinho nesse tópico, nesse tema que para mim é tão importante, tão necessário, né? Tão vital. E eu quero falar um pouquinho sobre os tipos de amizade, né? Existem diferentes tipos de amizade e cada um com suas características únicas, né? Moldadas pelas circunstâncias, personalidades e experiências compartilhadas. E uma delas é a amizade de infância, né? E essas amizades nascem na infância e muitas vezes perduram ao longo da vida. Elas são baseadas em brincadeiras, aventuras e momentos de descoberta, né? E essas conexões tendem a ser muito sinceras e livres de julgamento, pois elas se formam antes dessas complexidades todas, né, da vida adulta. E uma das características dela é a inocência, a cumplicidade e laços profundos. Tá? Um exemplo disso são os amigos de escola ou vizinhos com quem se passou anos crescendo juntos, né? Ou seja, construindo uma história ah, muito pessoal, uma história muito próxima, né? Outro tipo de amizade é a amizade circunstancial. Ela surge por causa de uma situação em comum, como um ambiente de trabalho, universidade, ou algum grupo ou projeto específico. Às vezes, quando as circunstâncias mudam, essas amizades podem se desvanecer, né? Elas se evaporam como um vapor, né? Mas algumas podem se fortalecer e até superar o contexto onde foram criadas. E uma das características dela é essa proximidade momentânea, o compartilhamento de interesses práticos, enfim. Uma outra é uma amizade de longa data, né? Esse tipo de amizade ele é construído ao longo dos anos e é mantido apesar das mudanças de vida, como mudanças de cidade, novas responsabilidades e fases diferentes. Amizades assim, elas resistem ao tempo e são uma verdadeira âncora emocional. Uma das características dessa amizade de longa data são a lealdade, a confiança mútua, a profundidade. E uma característica também, ou um exemplo, diria, são amigos que, mesmo sem se verem com frequência, continuam íntimos e disponíveis nos momentos importantes. Eu tenho alguns amigos assim e me alegro imensamente quando eu converso com eles, apesar de não conversarmos com tanta frequência, e parece que a gente conversou no dia anterior, não houve mudança nenhuma nessa reciprocidade, nessa alegria do contato ser renovado. Né? Agora, tem uma amizade que tem surgido muito, né, com essa questão da criação da internet e redes sociais, é a amizade virtual, né? Então, amizades que podem se formar sem contato físico. Os amigos virtuais, eles compartilham interesses, né, trocam confidências e muitas vezes têm uma conexão emocional forte, mesmo que nunca se encontrem pessoalmente. Uma das características é a comunicação online, laços criados por interesses em comum, e esses tipos de amizade, eles têm
crescido imensamente. Amizade, você pode ter uma amizade temporária, né, que são aquelas que duram um período específico, por exemplo, um período de férias, onde você encontra alguém ali você passa 8 dias num determinado lugar, ou vai para uma pescaria, enfim, e ali você conhece uma pessoa e fica aquele tempo, enfim. É uma intensidade momentânea de prazo definido. Não é? Amizades de apoio, que são aquela amizade muito empática, solidária, né? Que baseada em suporte emocional e prático. Quando um amigo ajuda o outro a atravessar um período desafiador, uma perda significativa, enfim. Agora tem uma amizade que ela é muito complicada, que é a amizade tóxica. E essa é uma forma de amizade muito prejudicial. Ela é marcada por manipulação, competição desleal, falta de apoio genuíno, nem às vezes até inveja. Em vez de fortalecer, ela drena a energia emocional e afeta a autoestima. Uma das características dela é a negatividade, a manipulação, um conflito constante, enfim. E tem a amizade recíproca, né? Esse é o tipo ideal de amizade, onde ambas as partes se apoiam mutuamente, compartilham alegrias, desafios e estão sempre presentes de maneira sincera. E há um equilíbrio na troca de afeto, apoio e confiança, né? Você não só supre o outro, mas você também é suprido. E uma das características é essa igualdade, respeito mútuo, apoio incondicional, enfim. Todas essas coisas que fazem com que a amizade em si seja alimentada e retroalimentada. Ah, outras seriam, por exemplo, amizade por interesses comuns, quando nasce uma paixão ou um interesse compartilhado, como no esporte, música, livros, hobbies, enfim. Dentro de igrejas, por exemplo, né, pessoas que cultuam da mesma forma. Amizade familiar, né, isso é importante. Quando existe um vínculo afetivo e familiar, e quando você tem uma história comum, né, isso pode ser entre irmãos, primos, ou até mesmo com os pais. E quando existe um laço de amizade, além do parentesco, essas relações podem ser muito fortes e proporcionar um tipo especial de intimidade, né? Por exemplo, irmãos que são, além de parentes, melhores amigos, né? Enfim, amados, cada tipo de amizade tem seu valor e pode desempenhar papéis importantes em diferentes fases da vida. E alguns desses tipos se complementam e formam uma rede de apoio emocional essencial para o bem-estar. Ter amigos não é só uma questão social, é uma questão de saúde, é uma questão de ser alimentado de tal forma que as suas emoções permaneçam equilibradas. Mas existe uma amizade especial que supera todas as que eu disse anteriormente. É a amizade com o nosso Criador. E na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no verso 10 e 11, nós podemos enxergar um pouco dessa amizade. Diz assim o texto: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. E que o dia de hoje seja um olhar para dentro. Olhar para dentro e ver como é que estão as minhas amizades. Como é que estão as minhas amizades no caminho de ida e no caminho de volta, naquilo que eu dou e naquilo que eu recebo. Como está a minha amizade com o meu Senhor?
Eu tenho amizade por Deus. Eu tenho amizade com aquele que eu acredito que me criou, ou eu nem acredito nisso. E olhar para fora e ver um monte de possibilidades de amizades e qualificar essas amizades. O que me convém? O que não me convém? O que me alimenta? O que me suga? O que me tira as energias? O que me desequilibra? Obrigado, Deus Santo. Obrigado porque nessa caminhada, muitas vezes tão difícil, o Senhor plantou dentro de nós a amizade pelo Senhor, a amizade por Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado porque sabemos que esse amigo que está no Cristo de Deus e no Senhor jamais vão nos decepcionar. Bendito e exaltado seja o seu nome. Essa é a nossa oração de reconhecimento, mas ao mesmo tempo também de agradecimento por tanto amor e tanto carinho. E oramos assim, sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando, meus amigos.